Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rebeca, do curso de inglês, e aí a gente já vem caminhando com os outros conteúdos. Hoje nós vamos ver o conteúdo pertinente à semana 6, artigo definido, como vocês podem ver aí no slide. O artigo definido, a gente vai, antes de conhecer o artigo definido, a gente vai dar uma olhadinha no artigo indefinido. Se vocês observarem aí na tela, o artigo indefinido é aquele que fala sobre algo que não se tem definição, precisão, é utilizado apenas no singular. Aí existem os exemplos a, uma, em, uma, um. Então, a gente tem aí os artigos indefinidos a e en, e aí a gente tem assim a particularidade de utilização deles. O a é utilizado antes de som de consoante ou semivogal. Já o en é utilizado antes de som de vogal. Se vocês observarem, o artigo indefinido a e en, ele tem a mesma tradução. Vai diferenciar justamente da utilização, como vocês já estudaram nas semanas anteriores. A gente tem aí uns exemplos de como utilizar o a boy, a university, a hat. Bom, se o artigo a é utilizado antes de som de consoante ou semivogal, a gente tem um exemplo aí com a palavra university. O som aí da letrinha U é justamente o som de semivogal. A gente também tem o hat, a palavra utilizada com H. Então, observe que na pronúncia hat, nós utilizamos a pronúncia de consoante, de semivogal consoante. Então, nesse caso aí, a gente vai utilizar o A também, porque em português a gente não pronuncia a letra H. O som da letra H não é pronunciado, já em inglês é pronunciado. Mas se vocês continuam observando a tela, eu coloquei alguns exemplos bem parecidos. Eu coloquei um outro exemplo também utilizando a letra U e um outro exemplo também utilizando a letra H. E aí a gente tem an egg, utilizamos o N para som de vogal, palavras que começam com som de vogal. E se vocês observarem aí, a gente tem umbrella, diferente de university. Então, atenção para essa situação. E a gente tem o H, letra H, que não é pronunciada, diferente do outro exemplo, hat, que significa chapéu, our. Observe que o som é de consoante, por causa disso a gente vai utilizar o N. Eu selecionei alguns exemplos para vocês da utilização do artigo indefinido. Por exemplo, there is a nice school over there. Então, existe uma escola lá. Uma escola qualquer, porque o artigo vai ser utilizado para indefinir. Pode ser qualquer escola. My mother is an important manager in here. Minha mãe é uma importante gerente ou administradora aqui. Então, observe também a utilização de a, en, com as palavras seguintes, som de semivogal, de vogal, consoante. I don't have a pencil to lend you. Eu não tenho um lápis para emprestar a você. Então, a gente observa aí a utilização do artigo indefinido em relação à quantidade. Eu selecionei mais um exemplo em relação à quantidade. I have an apple, do you want it? Eu tenho uma maçã, você a quer ou você quer? Então, mais um exemplo em relação à quantidade. No exemplo acima, I have an apple, eu consigo contar a maçã, né? São elementos que a gente consegue contar, substantivos contáveis. E para substantivos incontáveis, como bolo, que você vê aí no final da frase, I want a piece of cake, a gente também pode utilizar o artigo indefinido, só que no sentido de utilizar a porção, como você vê aí, piece. Eu tenho um pedaço de bolo. Então, o pedaço eu posso contar, mas eu não conseguiria utilizar o artigo indefinido para um substantivo incontável, ok? Vamos seguindo aí. Vamos entrar no artigo definido. A gente viu o artigo indefinido, que deixa a coisa sem uma certeza, e agora a gente define sobre o que se fala ou escreve o artigo definido. Fala-se sobre algo conhecido. É utilizado no singular e no plural. Observe que o artigo indefinido só é utilizado no singular. E o artigo definido no singular e no plural. Vamos ver como é que ele se coloca. A gente tem o the, né? Que pode significar o, a, os, as. E aí, professora, como é que eu vou saber que tradução ele vai assumir na frase? Porque é um único.
e não está no singular. Ele pode usar no singular e no plural. Como é que eu vou saber isso? Então, eu selecionei também alguns exemplos para mostrar a vocês. Tem aí, ó, the university. Quando eu tenho a palavra, o substantivo aí, ó, university no singular, é claro que o meu artigo definido vai ser subentendido como no singular. E como universidade é uma palavra feminina, então a tradução vai ser a universidade. Um outro exemplo que também pode ser tanto feminino quanto masculino é a expressão the student. Porque a palavra aluno, student, tanto pode ser aluno como pode ser aluna. Então aí vai depender do contexto, das próximas palavras que você vai utilizar na frase, ok? E aí, quando for para o plural, as palavras que forem para o plural, sejam elas femininas, ou de ambos os gêneros, ou masculina, a gente também vai ter essa missão de traduzir, fazer a tradução apropriada. Por exemplo, the universities, as universidades. Observe aí que eu destaquei o plural em vermelho, para vocês observarem a diferença. E the students, que tem o Szinho aí também, para destacar o plural, os alunos, as alunas. Pode ser um dos dois. Vai depender do restante da frase que a gente vai ter contextualizado. Então, vamos lá. Eu selecionei alguns exemplos para vocês observarem o artigo definido, para a gente poder entender um pouquinho. Antes de passar para os exemplos seguintes, eu quero que você tenha em mente o seguinte. O artigo definido, ele define. Então, ele vai, de fato, caracterizar. Ele não vai deixar a ideia vaga. Ele vai dar uma ideia de uma única unidade, de uma coisa específica, de que existe somente aquele, sempre nesse raciocínio, tá bom? Então, ó, the man was blonde and the woman was white. O homem era galego e a mulher era branca. Então, aí, esse artigo aí já está sendo utilizado devido a algo anteriormente tratado. Eu selecionei, eu tirei uma frase de um exemplo isolado, mas na verdade ela deve estar contextualizada, porque se a gente utilizar o artigo desse jeito, a gente não vai conseguir entender. Vai ser o homem, a mulher. Que homem, que mulher? Antes eu preciso ter tratado sobre isso, para a gente poder utilizar o artigo. A gente vai utilizar o artigo também para nos referenciar a nome de família. Por exemplo, The Simpsons, The Maias. Eu posso ter o sobrenome Maia, você também pode ter o sobrenome Maia. Então, nós somos a família Maia. Então, para isso, a gente vai utilizar o artigo definido. Uma outra situação que já se sabe do que se trata pelo contexto. Bom, se a gente está dentro de uma sala, e aí eu digo assim para vocês. It's cold in here. Tá frio aqui. Could you close the window, please? Você pode fechar a janela, por favor? É claro se a gente está dentro de uma sala. E aí só tem aquela janela ou aquela janela, é claro que eu vou pedir para que você feche a janela, aquela janela determinada. Então, o the aí está determinando, tá? Então, vamos observar os exemplos, né, para utilizar o artigo definido. Então, a gente tem aí, quando o contexto é conhecido, por exemplo, the beach is crowded, a praia está lotada, é algo, por exemplo, é uma praia em que a gente já frequentou, que a gente está acostumado a frequentar, ou uma praia que é próxima à nossa casa. Nesse sentido, a gente pode utilizar o artigo quando o contexto é conhecido, ok? The giraffe is tallest. Então, o artigo the para giraffe, que é girafa, eu estou definindo o tipo de animal. Eu estou dizendo que a girafa é o animal mais alto. Is the tallest. The tallest significa a mais alta. Então, para superlativos, a gente também vai utilizar o artigo definido, tá? Mais um outro exemplo. A gente tem aí, destacado em vermelho, ó, the Republic para the Dominican Republic. República Dominicana. Então, a gente tem aí o tipo de situação, república. Eu não estou dizendo que é a República Dominicana, eu estou dizendo a República. Porque eu posso ter N repúblicas, assim como também vários estados. Para a situação de the United States of America, é a mesma de república. Eu posso ter outras situações onde eu possa citar outros estados. E aí eu estou especificando, no caso, que está em preto aí, né? United e of America. E mais um outro exemplo em relação a reino. The United Kingdom, o Reino Unido. Então, é aquele tipo de reino, o Reino Unido. Então, para esse tipo de situação, como vocês podem ver aí destacado em vermelho, a gente vai utilizar o artigo the. A gente tem aí como não utilizar o the.
Por exemplo, o jantar está pronto. Eu não preciso escrever o jantar como a gente escreve em português. Simplesmente, dinner is ready. Então, para dinner, lunch, breakfast, a gente não vai utilizar o artigo the. I'm not working next week. Para as expressões next, last, a gente não vai utilizar o the, porque em português ficaria eu não vou trabalhar na próxima semana. Essa contração da preposição mais o artigo não vai existir, ok? Então, por isso que ele não aparece. Em português a gente faz, mas em inglês não. Talking about things or people in general. Falando sobre pessoas ou coisas em geral. Então, a gente tem aí, ó, I'm afraid of dogs. Eu tenho medo de cachorro, não dos cachorros. A não ser que eu tenha definido que tipo de cachorros são. Aqueles cachorros, os cachorros da minha vizinha. Aí outra situação. Mas cachorro em geral, a gente não vai utilizar o artigo the. Life is good. A vida é boa. Então, a vida como uma forma geral. Agora, se eu tiver a situação de determinado tipo de vida, aí eu vou poder utilizar o the. Mas desse jeito não, ok? Vamos para o próximo slide, que também aborda a mesma situação. Tem aí, ó, I watch television a lot. Eu não vou dizer que eu assisto a televisão. Eu assisto muito a televisão. Simplesmente, eu assisto muito televisão. Porque se eu for dizer eu assisto a televisão, em inglês vai estar dando referência ao tipo de programação, ok? Então, para se referir à programação, eu vou poder escrever a frase I watch the television. Mas nessa situação de simplesmente dizer que você tem o costume de assistir à televisão, I watch television a lot, ok? Para continentes, estados, ilhas, cidades, towns e mountains, montanhas, a gente não vai utilizar, porque na verdade só existe um, ok? Então, ó, Africa e não the Africa. Everest e não the Everest, ok? Eu selecionei alguns exemplos aí para que vocês, quando não utilizar os artigos, ok? Então a gente tem aí, ó, books are expensive. Observe em português a tradução. Os livros são caros. Observe que em português a gente coloca o artigo. Em inglês a gente não precisa, porque books está se referindo de forma geral. Water is essential. A água é essencial. Então, a água é essencial. Em português, a gente coloca o artigo. Em inglês, não há necessidade. Recife is a beautiful city. O Recife é uma cidade linda, maravilhosa, bonita. Então, eu não vou precisar também escrever o artigo. Não vou escrever the Recife. Chemistry is my favorite subject. Então, a gente tem mais um outro exemplo aí. A química é minha matéria favorita. A gente não vai utilizar o artigo aí também. I like Sundays. Eu gosto dos domingos. Em português, a gente poderia dizer assim. Simplesmente, a gente não vai utilizar o artigo I like the Sundays. Simplesmente, I like Sundays, ok? E tem aí, ó, mais uma vez, a questão da refeição que eu falei para vocês. Breakfast is my favorite meal. O café da manhã é a minha refeição favorita. Então, a gente também não vai utilizar, ok? Mais um outro exemplo. Mr. Moura. Observe aí que eu estou utilizando o sobrenome, não é, de família de outra pessoa, diferente daquela outra situação. Quando eu tenho a situação me referindo à família em geral, por exemplo, os Ferreiras, os Lima. Então, nessa situação eu vou utilizar o artigo. Mas para Mr. Moura, o senhor Moura, would like to see him, deseja vê-lo. Nessa situação eu não vou utilizar o artigo definido nem o indefinido, ok? Então, aí, só para resumir, eu fiz um quadrinho, né? E a gente vai utilizar o artigo indefinido a and quando as palavras forem utilizadas no singular e substantivos contáveis, lembra? Os artigos definidos, o the, a gente vai utilizar para substantivos contáveis e não contáveis, que a gente pode utilizar no singular e no plural. E a gente não vai utilizar artigo no article para substantivos não contáveis e plural dos substantivos contáveis. Foi um prazer enorme estar mais uma vez com vocês. Eu espero que vocês aproveitem todo o curso, toda a semana e não esqueçam de fazer os exercícios. Faça os exercícios, repita os exercícios. O seu progresso vai depender da sua dedicação. Até mais!